Pronto. Vamos começar a aula, que a gente tem pouquinho tempo, tá? E muita coisa para falar. Nem tanta coisa, na realidade, né? Mas a aula de hoje está bem de boa, tá bem tranquila. Deixa eu só agitar umas paradinhas aqui. Pronto. Boa noite, pessoal. Boa noite. Como é que vocês estão aí? Espero que todo mundo tenha estudado, espero que todo mundo tenha se dado bem no simulado. Espero também que todo mundo tenha feito um simulado consciente, né? Daquela historinha que eu falei na semana passada. Eu não lembro. A gente corrigiu o simulado de geografia? Eu não me lembro. É porque eu me confundo. Não, não foi? Quer dizer, eu não lembro, acho que não. Eu acho que não, porque a gente só teve de biologia, né? Bom, de qualquer forma, eu preparei a aula de solos, tá? A gente já a gente tá tranquilo, basicamente. Porque aí já terminou o relevo, depois de solo é clima, e depois de clima, eu acho que a parte de física, hidrografia. Mas aí a gente falta pouquinho já, a gente já tá terminando. Então, a gente tá bem encaminhado, que é o que eu queria dizer, tá bem encaminhado. Caramba, velho, eu não lembro se a gente fez a correção do simulado, de jeito nenhum. Eu acho Deixa, que não. tá, vamos, deixa eu ver se eu acho aqui. O GA não fez, tá? Então vamos, vamos fazer a correção do simulado. Deixa eu trocar aqui, sem probleminhas. Aqui. Deixa eu só achar aqui o arquivo. Mas foi bem, eu acho que foi bem de boa, viu? Não foi nem tão doideira. Aqui. Simulado aqui. Eu só vou. É porque do jeito que tá aqui, ele tá gravado, sabe? Tá marcado o gabarito. Então eu vou tentar. Só vou tirar o gabarito rapidão aqui. Tá abrindo que meu PC tá lento, velho. Tá. E eu abri o simulado errado. Eu abri o simulado 2. Simulado 3. Agora foi. Paciência, meus caros. Enquanto isso, vou falar um pouquinho sobre. Eu não quis marcar a monitoria de biologia hoje. Por quê? Porque eu vi no. Eu vi no grupo, né, que uma. Vocês tinham uma conversa aí com Júlia, né? Rapidão, só tô tirando o gabarito, porque eu deixo grifado, mas é ligeiro. Eu tô anotando aqui no canto. Pronto. Agora só falta tirar, né? Eu tava crente, é porque eu me confundo, pô, com a de biologia. Aí eu tava crente que a gente já tinha feito o de geografia. Só que na realidade foi o de biologia, né? Que a gente fez segunda-feira. Aí eu fiquei todo confuso. Mas vamos lá, já terminei aqui porque eu precisava fazer. Share screen, isso aqui. Share. Pronto. Vamos ver aqui. Vai ser no Word mesmo, que não deu para fazer o PDF. Vai demorar bastante. Assim tá massa, né? Vou baixar um pouquinho, senão a gente fica rolando muito tempo. Tá bom assim. Pronto. Eu espero que você não tenha tido dificuldade para responder o simulado, porque eu achei que ficou de boa. Não ficou tão distante, não. Tá?
E eu vi o resumo de vocês, eu acho que foi de boa. Tá, vamos lá. Como eu falei, os simulados, como eu falei não, né? E eu acho que todo mundo já sabe, os simulados tem todos os assuntos, tá? Então eu tentei pegar de tudo, desde o primeiro dia até agora. E como é geografia, a gente tem mais questões, né? Aí dá para botar muitos assuntos. É difícil biologia porque são só 5 questões. Mas vamos lá para a gente adiantar, que já perdeu 7 minutos, mais ou menos. A interface, olha, tinha muitas de interpretação. Tava como a maioria, de interpretação. Não precisava nem ter tanto conteúdo assim. Vamos lá. A interface clima-sociedade, ela pode ser considerada, em termos de ajustamento, à extensão e aos modos como a sociedade funciona, em uma relação harmônica com o seu clima. Está falando o quê? A relação do homem, certo, com o clima. E a gente precisa ter essa relação harmônica, tá? De boa. O homem e sua sociedade são vulneráveis às variações climáticas, certo? E a vulnerabilidade é a medida pela qual uma sociedade é suscetível de sofrer por causas climáticas. Então a gente está vendo aqui, pois é, já ele aparece aí. Deixa eu ver, vamos lá. Essa questão basicamente era para a gente entender a relação homem-sociedade, ou homem, a sociedade com o clima, né? Isso aí foi uma questãozinha bem característica do Enem, de tentar relacionar a sociedade e como que o ser humano se desenvolveu, e relacionar com as mudanças climáticas. Considerando o tipo de relação entre o ser humano e a condição climática apresentada no texto, uma sociedade torna-se mais vulnerável quando, certo? A gente está falando de clima e sociedade, está falando de mudança climática, de variação climática. Quando é que uma sociedade ela se torna mais vulnerável? Quando é que ela se torna mais vulnerável? Letra A. Concentra suas atividades no setor primário. Vamos deixar essa em xeque aí, para a gente olhar as outras. Apresenta estoques elevados de alimento. Apresenta estoques elevados de alimento. Cara, é muito simples. Isso aí é mais uma medida protetiva, né? Isso aí não vai fazer mal a ninguém, não vai deixar ninguém mais vulnerável, né? Isso é meio óbvio. Possui um sistema de transporte articulado. A articulação do transporte é muito importante. Mobilidade urbana, né? A mobilidade urbana, ela te ajuda a diminuir a emissão de poluentes, né? Você tem um meio de transporte diverso e bem articulado, você pode diminuir a emissão de gases do efeito estufa. E aí, ajuda na mudança climática, beleza? Diversifica a matriz de geração de energia. A aula da maratona, minha aula de maratona de energia, eu passei a noite toda, eu acho que era de tarde, não sei se era de noite, falando que uma sociedade, um país que tem uma matriz energética diversa não vai sofrer com nada. É a melhor coisa que um país pode fazer, certo? Então, justamente, essa é mais uma medida protetiva, né? Você diversificar, você não ficar dependente, certo? Introduz tecnologias à produção agrícola, que é muito importante. Quanto mais tecnologia embarcada na agricultura, maior a produtividade, maior a diminuição dos impactos ambientais, certo? Você com área menor pode produzir mais, o que vai fazer com que você, por exemplo, acabe não indo desmatar para fazer grandes extensões de agricultura, como está ocorrendo agora. Não sei se vocês estão observando, mas a gente está batendo recorde em cima de recorde de queimada na Amazônia. E vocês sabem que a queimada, ela vem, não é só a queimada e depois a florestinha vai voltar a nascer lá, normalmente não. A queimada é a introdução de um problema muito maior, porque vai queimar, vai desmatar, a madeira vai ser vendida ilegalmente, aí depois entra o pasto e depois entra o gado. E aí é que, vocês lembram lá do cinturão que eu falei, né? Da nova expansão da agropecuária brasileira que está invadindo a Amazônia, e essa é uma coisa bem atual mesmo, que a gente está batendo recorde em cima de recorde. A partir do momento que o Bolsonaro entrou, né, a gente está entrando nisso aí, certo? Entrando nesse sisteminha aí de coisa ruim, de desmatar. Aí vocês olham assim, concentram suas atividades no setor primário. O setor primário, eu acho que quem está mais disposto a falar isso é o professor Arthur, que faz parte da divisão lá, da estratificação, da indústria, da agricultura e tal, dos meios de economia na geografia. Então, o setor primário é justamente o setor de base. É o setor de base. E o que é importante, por que é importante não se concentrar nisso? É justamente um pouco do que eu estava falando nas outras alternativas. O gabarito e a letra A, certo? A gente se torna mais vulnerável quando a gente concentra nossas atividades apenas no setor.
concentrar a atividade econômica, a atividade de produção de alimento, a atividade de produção de energia em um único meio é ruim, porque você acaba ficando dependente. Por exemplo, se vem uma mudança climática, se vem um período, como o Brasil é um pouco dependente do setor primário, né? A agricultura no Brasil é muito forte. Vai que a gente entra num período de escassez de água, de chuva, certo? E aí a gente vai ter danos severos na economia também. Então, a concentração, certo, já é um indício para a gente de uma coisa que não é muito bacana, né? Então, a palavra concentrar aqui não é muito bacana em termos de produção, né? De um país, etc. e tal. Então, concentrar suas atividades no setor primário nos torna mais vulnerável para as mudanças climáticas, para as variações nas mudanças climáticas. Beleza? Essa foi a minha, eu acho. Eu achei. Vamos lá. Mais uma sobre... Não, essa é sobre inundação. Essa é sobre erosão e etc. Inundações naturais dos rios são eventos que trazem benefícios diversos para o meio ambiente. Aí já está trazendo uma perspectiva diferente, né? Uma perspectiva de que as inundações naturais, a palavra naturais aqui, nos trazem benefícios diversos. Quais são eles? Em muitos casos, para atividades humanas também. Entretanto, frequentemente, as inundações são vistas como desastres naturais e os gestores e formuladores de políticas públicas se veem impelidos a adotar medidas capazes de diminuir os prejuízos causados por elas. Beleza? Qual das medidas abaixo contribui para reduzir os efeitos negativos das inundações? Muito simples também, né? A gente quer procurar alguma coisa para a gente diminuir os efeitos das inundações, para diminuir esses efeitos. Letra A. Eliminação de represas e barragens do leito do rio. É bem óbvio, né? Se a gente represa um rio, é mais difícil dele acabar tendo uma inundação. Vocês não concordam? Então, isso já é uma coisa meio que longe do que a gente está procurando aqui nesse momento. Beleza? Então, as represas são importantes para diminuir as enchentes, né? As enchentes mesmo, as inundações. É só vocês lembrarem, por exemplo, de Xingó ali, né? Aqui próximo da gente, do Rio São Francisco, quando ela está lá represando água, o Rio São Francisco está bem sequinho. Você passa por ali para o próprio Aço, se estiver indo para Maceió, por exemplo, você vai ver lá várias que a gente chama de croas, né? No meio do rio, aquelas ilhas que se formam, que ali é justamente assoreamento também, pessoal. Você se concentra ali algumas porções e formam algumas ilhas. Por quê? Porque o rio ele não tem volume suficiente para rasgar o leito dele e fazer o seu percurso normal. Deixa eu dar uma explicaçãozinha rápida sobre essa questão do assoreamento de rio, tá? E por que que as barragens e as represas também influenciam nesse regime aí que a gente tá vendo, tá? É tipo assim, pessoal. O rio, normalmente, sem ele ter nenhum tipo de represa, ele segue com força, né? E a força do rio, o fluxo de água, quanto maior o fluxo de água, a gente acaba encontrando leitos nesse formato aqui, ó, leitos em V. Esses tipos de leitos são leitos bacanas. Os rios são estreitos, acabam ficando mais estreitos, o que diminui a probabilidade de inundação. E o fluxo, ele começa a rasgar o solo, tá? Aqui é o solo, beleza? Aqui a margem do rio, aqui as plantinhas, que é o ideal de tudo, né? As margens serem com floresta, né? Com plantas. E aí, esse tipo de leito é um leito ideal, um leito ok, porque ele diminui a vazão, o fluxo aumenta e ele diminui o assoreamento. O assoreamento é o quê? É o acúmulo de sedimentos no rio, porque você tem um fluxo maior. Eu estou represando lá em cima do rio, eu acabo fazendo a represa lá em cima, se for uma represa aqui, o leito vai se assoreando. O assoreamento é justamente o abaulamento desse leito, tá? Esse leito acaba ficando mais abaulado, ele acaba ficando mais próximo disso aqui, ó. Eita, que eu fiz errado. Ele vai ficando mais próximo disso. O que e esse tipo de leito, ele acaba que adota uma perspectiva de assoreamento, ele acaba se assoreando. Os sedimentos que vão ficando, que vão sendo jogados dos leitos, eles acabam se concentrando no meio
certo? Se concentrando e vai formando aquelas ilhas que a gente chama de proa, que são as ilhas fluviais também, que são aquelas ilhas no meio, beleza? É uma explicaçãozinha rápida. Então, o leito em V é o leito bacana, o leito mais abaulado é um leito que está mais próximo de um assoreamento, que é justamente a concentração de sedimento ali, beleza? Vamos lá, vamos ver o restante. A gente está querendo diminuir o efeito das inundações, certo? A remoção da vegetação que acompanha a margem do rio. Remover a vegetação vai diminuir os efeitos das inundações? Não, pessoal. Pelo contrário, vai aumentar ainda mais. Porque, vejam, se a gente tem um leito assoreado, aquele leito que é mais redondinho, né? Onde a gente não tem tanta força e nem fluxo. O rio está bem lento. Aí acaba que tem uma forte chuva, lá na cabeceira, lá na nascente do rio, certo? Então, aquele fluxo imenso de água vai vindo, né? Vai vindo, obviamente. E vai encontrar esse tipo de leito. Então, o leito acaba se transbordando, certo? Ele acaba transbordando. E a margem, pessoal, a margem, quando ela está com vegetação, ela tende a segurar mais o sedimento. O sedimento tende a não entrar no rio, certo? É aquele sentido mesmo de as raízes estarem segurando ali a terra, certo? Não deixando com que a terra ela se esvaia no rio e acabe sendo carregada na forma de sedimento, que é basicamente o que ocorre também em uma inundação, né? Então, remoção de vegetação ribeirinha, né? Não é bom de jeito nenhum, tá? A hipermeabilização de áreas alagadiças adjacentes aos rios. Cara, eu vou hipermeabilizar uma região que já é normal de alagar, certo? Ali já alaga e eu vou hipermeabilizar. Essa questão aí, você pensa em Aracaju. Aracaju é a síntese disso. É a hipermeabilização de uma área que já é alagadiça, naturalmente, certo? E ocorre aqueles transtornos imensos quando chove em Aracaju. Aracaju não pode ver água, né? Já fica tipo Atlântida, né? Já vira Atlântida, né? Já vira cheia de água. Beleza? Então, hipermeabilizar não é uma coisa bacana, certo? A água vai ficar represada do mesmo jeito, certo? Eliminação de árvores de montanhas próximas ao leito do rio. Isso aí não tem nem cabimento, né? Eu vou retirar árvores próximos ao leito. Segue mesmo a vegetação aqui da margem do rio. Não vai fazer tanta diferença, tá? E vamos lá. Manejo do uso do solo e a remoção de pessoas que vivem em áreas de risco. É a coisa mais óbvia e a coisa mais tranquila de se pensar, né? Porque, assim, o manejo do solo, o manejo adequado do solo, certo? Eu vou ter uma margem, o solo da margem bem recoberto por vegetação, que vai segurar aquele solo, que não vai fazer com que ele vire um assoreamento, por exemplo, vire um sedimento que vai para o rio. E retirar justamente as pessoas que vivem na área de risco. Lembra daquele exemplozinho lá da população que vive em costa de rio? É a mesma coisa, você precisa retirar aquela população dali, porque é uma zona que uma hora ou outra vai acabar sendo alagada, que é uma inundação que a gente está falando que é natural, né? É um ciclo natural. Então aí o gabarito a gente fica com a letra E, que é bem de boa, né? É bem de boa e bem óbvia. Vamos mais. Sumiu aqui. Essa daqui, interpretação de texto. Ponto. Acabou-se. E um pouquinho do que a gente já viu daquela lógica lá do início, né? De norte e sul. Não existe um norte e um sul. É uma convenção, beleza? Aí ele pediu para a gente observar o mapinha, né? A gente tá vendo aí a América do Sul de cabeça para baixo, basicamente, do que a gente tá acostumado a ver, certo? Do que a gente tá acostumado a ver. Beleza? Polo Sul, Polo Norte aqui, invertido, ele tá mostrando aqui, ó, o Szinho, tá? O Equador, ok. Beleza? O trópico aqui. Desculpem. O desenho do artista uruguaio Joaquim Torres Garcia trabalha com uma representação diferente da usual da América Latina. Um artigo publicado em 41 em que apresenta a imagem e trata do assunto. Ele afirma, Joaquim afirma, quem e com que interesse dita o que é norte e sul, defendendo a chamada escola do sul, porque na realidade nosso norte é o sul. Não deve haver norte, senão uma oposição ao nosso sul. Por isso, colocamos o mapa ao revés, desde já, e então teremos a justa ideia da nossa posição, e não como querem no resto do mundo.
A ponta da América assinalada insistentemente o sul, não o sul, nosso norte, na realidade, né? Aí é o textozinho dele, análise de texto, beleza? Deixa eu ver aqui se alguém tá falando no chat. Beleza, vamos lá. Então é para a gente ver. O referido autor no texto e imagem acima, o que é que ele quer saber? O que é que o cara estava dizendo, né? Ele privilegiou, ele questionou, ele resgatou, ele defendeu, ele propôs alguma coisa, tá? Então vamos lá. O referido autor no texto e a imagem acima, ele que privilegiou a visão dos colonizadores da América. Privilegiou a visão dos colonizadores da América. Primeiro, quem são os colonizadores da América? Os europeus. Quem criava os mapas antigamente? Os europeus. A definição de mapa para os europeus seria a América como o norte? Não. Lembra do eurocentrismo? Que a gente via todos os mapas com a Europa Central, certo? E bem detalhada, bem definida. Então, o artista, pelo contrário, ele é justamente a letra B, mas eu queria falar, ele estava questionando essa concepção de que o que é norte e sul, se a gente vive num espaço que é infinito, certo? Se a gente vive num local que é basicamente tudo relativo, como é que eu vou priorizar o que é o norte e o que é o sul? Por que o norte fica em cima e o sul fica embaixo, certo? Que é justamente a letra B. Ele questionou as noções eurocêntricas sobre o mundo. Da Europa está lá no centro, da concepção de que o norte é bom, o sul é ruim, certo? Ele quer questionar justamente isso, que é a letra B, certo? Gabarito, que já falei. Mas vamos olhar as outras. Resgatar a imagem da América como centro do mundo. Não, ele pelo contrário, ele não falou sobre isso. Ele falou aqui, ó, cadê? Por isso colocamos o mapa ao revés. Desde então teremos a justa ideia de nossa posição. Eu não quero o resto do mundo. A ponta América assinalada existente no sul, o nosso norte. Ele já está dizendo quem é sul e quem é norte. Ele não está querendo resgatar a imagem como centro do mundo. Ele não está colocando a América como centro, certo? Ele está mostrando que aqui realmente nós somos o sul, a gente está no sul. Mas por que que o sul está em uma visão, como é que eu posso dizer, inferior a quem é do norte? É basicamente isso, a concepção eurocêntrica. Ele não está dizendo que a gente é o centro do universo, é o centro do planeta, certo? Letra D. Defendeu a doutrina Monroe expressa no lema América para os americanos, certo? Essa doutrina aí vocês vão ver lá não sei se você já viu, né? Na história. E, na realidade, é uma doutrina que estava falando mais a respeito do comércio e mais a respeito dos Estados Unidos e mais a respeito ainda da galera do Norte, né? Frente ao Sul também. E já é uma questão também de dominação do Norte e do Sul, se você parar para pensar, certo? Querer os Estados Unidos querer monopolizar o comércio do Sul, né? Dos países latinos, na realidade. Certo? Então, não está resgatando aí, nem defendendo essa doutrina. Ele está botando essa doutrina com um caráter mais diferenciado aí, né? Não é expressa de América para os americanos, como ele está querendo propor ali, tá? E, por último, ele propôs que o Sul fosse chamado de Norte e vice-versa. Não. Ele está mais questionando justamente a noção de que um mapa, por que que o mapa é sempre com a Europa no centro? Por que que a gente... certo, eu sou o Sul aqui, mas por que que vocês olham para a gente de uma forma mais inferior do que quem é o Norte? Por que que vocês estão... Essas concepções eurocêntricas mesmo, como a letra B está falando. Ele está mesmo questionando, ele não está propondo nada disso. Ele não está propondo que o Sul deve ser o Norte deve ser o Sul. Beleza? É mais uma questão de questionamento mesmo. E aí a gente fica com a letra B. B de bolas. Eita. Desculpa. Vamos lá. Vamos embora. Eita, que essa aqui também era para interpretar, né? Era só olhar o mapinha. Tá? Eu acho que ela ficou cortada na prova, né? Mas isso não tem diferença. Todas as informações que você precisa estar aqui, tá no mapa, certo? A gente está falando aqui da teoria da deriva continental, não é mesmo? Certo? Ele está mostrando aqui o separamento, as placas tectônicas se movimentando e etc. A partir da análise da imagem, o aparecimento da dorsal mesoatlântica está associada a... Primeiro, quem lembra quem é a dorsal mesoatlântica? Vocês lembraram? Tenho certeza que vocês lembraram. Fé em Deus que vocês lembraram. A dorsal é justamente essas... quem separou a África da América, certo? Essa zona aqui, ó. Eita, que eu tô marcando. Essa zona aqui de afastamento é uma zona de divergência de placas tectônicas, que fez com que a América do Sul se separasse da África, beleza?
Isso aí a gente já falou muito nas nossas aulas até agora. Tá, então a gente tem que falar o quê? Ela está associada ao quê? O que é que ela está associada? Beleza? A separação da Pangeia a partir do período Permiano. A gente tem uma análise para olhar. Vamos olhar o mapa. Está falando que a Pangeia ela está associada à separação da Pangeia no período Permiano. Beleza. Pangeia aqui, esse primeiro, se separou no período Triássico. Já foi separada, vocês estão vendo aqui, ó. Já está errado que está falando do Permiano lá. E a gente está no período Triássico. E a partir da separação dela, a gente ainda percebe que a dorsal ainda não existe. Ainda não existe. Ó. Aqui, ó, se vocês olharem para cá, ela não existe ainda. Ainda está grudado os dois. Então, essa provavelmente, essa está por fora, né? Tá com 2 errinhos aí. Letra B. Deslocamento de fraturas no período Triássico. Vamos olhar o período Triássico. A gente estava nele. No Triássico, a gente separou a Laurásia da Gondwana. A Pangeia acabou. Beleza. Mas a dorsal ainda existia. Então, no período Triássico, nenhuma movimentação fez com que a dorsal aparecesse. Beleza? Vamos para a letra C. C de casa. Afastamento da Europa no período Jurássico. Vamos para o Jurássico lá. Jurássico. A Europa ainda está aqui. Está bem feinho, né? Mas ela ainda está aqui. Mas em nada, porque está falando da dorsal mesoatlântica. A gente está falando da separação, basicamente, da África e da América. Do AA lá. Do fragmentação do AA. Beleza? Ele está falando do afastamento da Europa. Não, isso aí está bem errado. Vamos para a letra E. O gabarito é a letra D. Mas vamos ver a letra E. A constituição de orogênese no período quaternário. Orogênese, a gente já viu também. Vamos olhar o quaternário. Quaternário, orogênese, é a movimentação, tá? Das placas. De certa forma, tá ok. Mas quando a gente olha para o período que a gente está falando, ela já existia, né? Não está relacionada à formação dela. A gente já tem no quaternário a formação do que a gente vê atualmente, basicamente, né? A separação, tudo ok. Certo? Aí a gente olha aqui, ó, já vê a separação dela, que é o período Cretáceo. Isso, justamente, o período Cretáceo aí. E o gabarito é a letra D de dado. Formação do Atlântico Sul no período Cretáceo. Justamente, o Atlântico Sul, que a gente está observando aqui, ó. Eita, que a gente observa aqui é o Atlântico Sul, onde a gente encontra a dorsal, é justamente no período Cretáceo. Era mais observar, analisar e tchau, e marcar. Lindo e belo e maravilhoso. Certo? De boas, de borebes. Vamos para a próxima. Eita, tá lento aqui. Deixa eu ver aqui. Beleza. As rochas são desagregadas e decompostas. E os materiais resultantes de sua ação, tais como seixo, cascalho, areia, selites, siltes, na realidade, argilas, são carregados depois depositados. E também substâncias dissolvidas na água podem precipitar. Em virtude de sua atuação, quaisquer rochas, independente das características, podem ficar destacadas no relevo. Está falando de desagregação de rocha, está falando de decomposição de rocha. Beleza? O texto refere-se à modelagem do relevo pelos processos naturais de ele. Quer saber por que essas rochas elas estão se desagregando, elas estão se decompondo? Porque os materiais, eles como o seixo, cascalho, o selite, eles estão sendo carregados e depositados em outros locais. Por que eles estão... a substância, a gente está dizendo aqui, ó, substâncias dissolvidas na água. É uma coisa importante destacar aqui. Substâncias dissolvidas na água. A gente está falando do processo de sedimentação, de desagregação, certo? Está falando justamente, oh, meu pai do céu, de o quê? Intemperismo e erosão. Intemperismo e erosão. Magmatismo e fusão. Beleza, vamos pensar no vulcanismo, né? A e B, está parecida. Vulcanismo e magmatismo, certo? O vulcanismo, ele não desagrega rocha, ele não decompõe rocha, né? Ele expele aquele material, né? O material acaba saindo, se explodindo mesmo nas erupções vulcânicas. Então, a gente não tem desagregação e nem decomposição de materiais. A gente tem uma
deposição, certo? Tem uma deposição de material, mas nada de degradação de rocha. Não está degradando rocha, certo? Tectonismo e o metamorfismo na recristalização. Essa letra E aí é completamente fora do contexto. Metamorfismo é aquela que a gente viu, a transformação de uma rocha, certo? Como vocês podem até pensar. Mas o recristalização aí está meio que fora do contexto, out of context. O metamorfismo, vocês lembram das rochas metamórficas? São rochas que passam o processo de transformação. Por quê? Porque estão expostas a níveis altos de pressão, certo? E de temperatura. Isso ocorre somente, basicamente somente, em terrenos profundos, em solos profundos, certo? Não na degradação, né? Não na decomposição de materiais. Quem está falando aí de substâncias também dissolvidas em água, certo? Das rochas e tal. Da modelagem do relevo. Então, não está relacionado ao metamorfismo das rochas. Está relacionado ao intemperismo e à erosão. Quem é o intemperismo? É aquele agente, são os tipos de agentes que estão lá degradando, que estão moldando. E a erosão, consequentemente, né? Está aliada certinho com o intemperismo. Aí a gente fica aí com intemperismo e erosão, certo? Os processos naturais que modelam o relevo. Tectonismo, pelo amor de Deus, intemperismo e a erosão, beleza? Isso aí é tranquilex, de boa na Lagoa, suave na nada. Cartografia, uma questãozinha lá dos primórdios que a gente estava estudando, né? Que eu estou trazendo tudo para a gente ver hoje. O projeto Nova Cartografia Social da Amazônia ensina indígenas, quilombolas e outros grupos tradicionais a empregar o GPS e as técnicas modernas de georreferenciamento para produzir mapas artesanais, bastante precisos, para suas próprias terras, certo? De suas próprias terras. A existência de um projeto como esse, né, como apresentado no texto, indica a importância da cartografia como um elemento que promove o quê? O que é que esse projeto? Mas não precisava nem ter ideia do que é cartografia, não tem nem ideia do que é paralelo meridiano, aquelas paradas todas de grau. Era interpretar, certo? Interpretar. Ele estava dizendo que existe esse projeto que vai lá na Amazônia, que ensina a galera a criar um mapa da região dele. Aquele mapa preciso, com a escalinha. Ué. Eu tenho um mapa aqui, tem 2 centímetros do meu mapa, eu sei que referência, que no real, refere-se a 2 quilômetros, por exemplo, certo? Aqueles mapinhas bem precisos. Então, um projeto como esse, né, que a gente está vendo, como o projeto Nova Cartografia, qual é a importância dele? Implementação de modernos projetos agroindustriais. Vamos ver para quem é voltado esse projeto. Para indígenas, quilombolas e grupos tradicionais. É a galera que protege a Amazônia, não é a galera que degrada a Amazônia, certo? Não é o fazendeirozão lá. O fazendeirozão, ele já tem o GPS na mão dele, ele já tem um satélite virado para a fazenda dele. Ele não precisa nada disso, certo? Não precisa desse projeto. Então, é justamente visar o quê? A galera indígena, a galera quilombola e dos grupos tradicionais, certo? Não tem nada de implementar um projeto agroindustrial aí, beleza? Superação da condição de pobreza. Pessoal, grupos tradicionais, indígenas, a gente não é porque a gente é muito, como é que eu posso dizer? Não é estereotipado, não. Como é que a gente fala aqui que a minha cultura é superior à outra? É uma palavra. Não é estereotipada. Enfim, às vezes a gente acha que a minha cultura, a cultura do pessoal da cidade, né, a cultura da galera da cidade, justamente, diferente desses grupos tradicionais, é superior a deles, né? A gente não pode dizer que uma comunidade indígena ela é pobre, certo? Por quê? Porque ela, naquela região dela, ela está seguindo os costumes e tradições da sociedade em que ela está inserida, né? Então a gente não pode comparar o nosso padrão, a nossa sociedade com a sociedade indígena e dizer que a minha é melhor, a dela é pior, certo? Tem uma palavrinha, pessoal, que eu não consigo lembrar, que é a palavra certa para isso. Não sei se é estereotipação, alguma coisa do tipo. Eu não consigo lembrar. Isso aí é das aulas de sociologia. Mas a gente não Seria quer... etnocentrismo. Provavelmente nessa pegada aí, de eu pensar que a minha cultura é maior do que a sua. Então a gente não pode comparar nesse sentido, certo? Isso não dá para comparar. São culturas diferentes. A gente não pode querer dizer que a minha é melhor que a outra. Beleza? É basicamente isso aí mesmo que o rapaz falou. Que ele falou. Expansão da fronteira agrícola, pelo contrário, ainda falando, não vai implementar projeto agroindustrial aí, certo?
Nada disso, pelo amor de Deus. Remoção da população nativa. Pelo contrário. Se a gente leu, a gente está dizendo que o projeto está levando essa tecnologia de GPS para essa galera, para justamente ela otimizar a área em que ela vive, para ela melhorar as condições onde ela propriamente vive, tá? Não quer dizer que eu vou tirar elas de lá, certo? E a última, como é o gabarito, né? Valorização da identidade coletiva, valorizar essa galera, dar novos mecanismos para que a cultura dela, para que as tradições dela, para que o modo de vida dela seja ainda mais otimizado, seja melhorado, mas não querendo desmerecer as suas tradições, não querendo desmerecer ou apagar esse tipo de tradição deles, tá? É mais valorizar justamente essas identidades coletivas diferentes, como os indígenas, quilombolas e os grupos tradicionais que ele está falando aí no texto, beleza? Gabarito letra E é bem tranquilo. Se a gente for eliminando, vocês vão ver. Não tem como, né? Tem 3 ainda, né? 3. Esse vai dar tempo, mas vamos pensar. A pegada ecológica gigante que estamos a deixar no planeta está a transformá-lo de tal forma que os especialistas consideram que já entramos em uma nova era geológica, uma nova época geológica. Que está dizendo que é antropoceno, antro de homem, né? E muitos defendem que, se não travarmos a crise ambiental mais rapidamente, transformaremos o planeta em Vênus do que iremos para Marte. Olha, eu gostei demais dessa frase. Eu gostei bastante. Se não travarmos a crise ambiental, mais rapidamente transformaremos a Terra em Vênus do que a gente vá para Marte, certo? Vênus inabitado, né? Um dos mais próximos aí, Mercúrio, Vênus, certo? A expressão antropoceno é atribuída ao químico e prêmio Nobel Paul Crutzen, alguma coisa assim, que propôs durante a conferência de 2000, ao mesmo tempo anunciou o fim do Holoceno, a época geológica em que os seres humanos se encontram há cerca de 2.000 anos. Segundo a União Internacional de Ciências Geológicas, a entidade que defende as unidades do tempo geológico. Vamos lá. A concepção apresentada considera a existência de uma nova época geológica, concebida a partir da capacidade de influência humana nos processos de. A gente está falando de quê? Do ser humano modificando o ambiente, do ser humano degradando o meio ambiente, do ser humano desmatando, do ser humano abrindo mina de ferro, destruindo áreas imensas, do ser humano jogando poluente. A gente está falando que o cara quer dizer que a gente está modificando o ambiente muito mais rápido. Por isso que a gente já deveria entrar numa nova era geológica. Uma era em que o homem é mais ativo, degradando o meio ambiente, que ele chamou de antropoceno, certo? Então, a concepção que ele apresentou naquele texto, né? A concepção apresentada considera a existência de uma nova época geológica, concebida a partir da capacidade de influência humana nos processos eruptivos. O ser humano, ele cria uma erupção vulcânica? Não, né? A erupção vulcânica é através do vulcanismo, do tectonismo das placas, da movimentação do material lá embaixo, e o ser humano não tem nada a ver com isso, beleza? Tectônicos, o ser humano está lá empurrando a placa tectônica, está jogando uma bomba para ela se mover? Não, isso é um movimento natural, certo? Magmáticos, mais uma vez, é o ser humano que está criando magma? Não é, pessoal. Metamórficos, como eu já tenho aquela explicaçãozinha mais lá em cima, sobre as rochas metamórficas, é a gente que está modificando isso? Não, pessoal. É justamente os processos exógenos, os processos externos. É um sinônimo para a atividade dos agentes externos, que é a gente que está degradando, como eu falei, está desmatando, está abrindo mina, está poluindo. São os agentes exógenos, agentes fora, né, justamente da camada, da caixinha, do que a gente está vendo são os agentes externos ou exógenos. Não tem nada a ver com eruptivo, tectônico, magmático, porque o ser humano não tem domínio sobre essas coisas. A influência humana está em processos exógenos. Como eu já falei, desmatamento, poluição, e nem você sabe, aquela infinidade de coisas que a gente acaba fazendo com que o nosso planeta se acabe mais rápido, né? Mais se transforma em Vênus do que a gente consiga ir para Marte. Apesar que Elon Musk está chegando muito perto, mas a gente também está degradando o planeta muito mais rápido, certo? A próxima.
A destruição, o transporte e a deposição de pequenos fragmentos rochosos dependem da direção e intensidade com que este agente atua na superfície. Eu estou lendo agora e eu estou lembrando. Uma galera errou essa daqui, e ela é muito, muito simples, certo? Também a interpretação, você lê e saber do que está se tratando, de que tipo de agente erosivo está se tratando, certo? Vamos lá. A destruição, transporte e deposição de pequenos fragmentos rochosos depende da direção e intensidade com que este agente atua na superfície terrestre. Olha, coisas importantes a grifar, já que a gente teve um percentual de erro nessa questão alto. Pequenos fragmentos rochosos, desculpem, aí não está falando de grande quantidade de material, certo? Olha, não está falando disso. Dependem de quê? Da direção e intensidade desse agente. Então, esse agente ele tem direção e esse agente tem intensidade, certo? Atua na onde? Na superfície terrestre. Sobretudo em regiões áridas e semiáridas. Aí você já mata algumas, né? Áridas e semiáridas. Com pouca presença de vegetação. É nesse ambiente que se verifica o constante trabalho de formação, destruição e reconstrução de elevações de areia. Elevações de areia. Que recebe o nome de dunas. Né? A não ser que você tenha chutado, você nunca que ia marcar isso aqui, né? Glacial. A não ser que você tenha chutado. Certo? Nunca que você ia marcar glacial aí. Ele está falando de regiões semiáridas e áridas. Elevação de areia. Está falando de pequenos fragmentos rochosos. Direção, intensidade. Certo? Fluvial. Fluvial. Beleza. Fluvial, ele tem direção? Tem. Da montante para jusante. Beleza. Está falando de água, né? Atua na superfície terrestre? Atua. Pequenos fragmentos rochosos? Nem tanto. Né? Não é muito a cara do fluvial. Certo? E ele constrói e reconstrói elevações de areia em duna. A água que faz isso? Também não. Aí já mata que não dá para ser fluvial. Nem fluvial, nem pluvial, certo? A diferença de fluvial e pluvial. Pluvial é chuva, fluvial, rio, certo? Chuva e rio. No caso é rio e chuva, né? Fluvial e pluvial. Marinha, não, também não. Não é o mar que está jogando areia e formando uma duna, né? Claro, só poderia ser eólica. Eólica, a ação do vento que constrói, destrói e reconstrói as dunas e as elevações de areia que a gente chama de duna, como a gente está vendo. Transporte de pequenos fragmentos, ele tem direção, ele tem intensidade, o vento, certo? Atua em regiões de árida e semiárida com pouca vegetação, certo? E cria justamente as dunas. Essa aí foi de cara, beleza? Facílimo. A gente está falando do processo erosivo chamado o processo erosivo eólico, certo? De boa. De boa na lagoa, suave na nave. A aula acabou e eu só tenho uma questão e a gente vai correr para terminar isso aqui. Rapidão. Rapidão. Efeito estufa. Rápido. O efeito estufa não é um fenômeno recente e muito menos naturalmente maléfico. A gente viu isso na maratona. O efeito estufa é de boa, cara. É um efeito bacana, é bom pra gente. O problema é intensificar esse processo, certo? Alguns dos gases que o provocam funcionam como uma capa protetora que impede a dispersão total do calor e garante o equilíbrio da temperatura na Terra, como a gente já viu na nossa aula. Cientistas americanos da Universidade de Virgínia alegaram ter descoberto um dos primeiros registros da ação humana sobre o efeito estufa. Há 8.000 anos, houve uma súbita elevação da quantidade de CO2 na atmosfera terrestre. Sendo que há 8.000 anos, há 8.000 anos, vou marcar aqui. É porque quando eu baixar vai sair. Então, há 8.000 anos, houve uma súbita elevação da quantidade de CO2 na atmosfera terrestre. Nesse mesmo período, agricultores da Europa e da China já dominavam o fogo e haviam domesticado cães e ovelhas. A atividade humana da época, com maior impacto sobre a organização social e sobre o ambiente, foi o começo do plantio do trigo, cevada, ervilha e outros vegetais. Esse plantio passou a exigir áreas de terreno livre da sua vegetação original, providenciadas pelos inúmeros grupos humanos. Nessas regiões, com métodos elementares de preparo de solo, ainda hoje usados e condenados em razão dos problemas ambientais decorrentes, tá? Um resumo rápido do que é isso aqui. Um estudioso lá da Universidade de Virgínia descobriu a primeira relação
de elevação da quantidade de CO2 na atmosfera terrestre. E foi justamente há 8.000 anos, o período em que a Europa e a China já dominavam o fogo. O que está falando? Já dominavam o fogo, certo? Já dominavam o fogo. E nessa época aumentou, né, foi o começo do plantio em larga escala de trigo, cevada, ervilha e outros vegetais, certo? E como é que eles plantavam? Como é que eles tratavam o solo? De um método bem rudimentar, que ainda hoje é utilizado e é muito condenado. Por quê? Por causa dos problemas ambientais decorrentes, certo? Segundo a hipótese levantada pela pesquisa sobre as atividades humanas organizadas, o impacto ambiental mencionado foi decorrente dele. Qual é em que esse problema aí, essa elevação ocorreu por quê? Por que essa elevação ocorreu? Mais uma questão de interpretação. Vejam como está bem de interpretação. A manipulação de alimentos, cujo cozimento e consumo liberavam quantidade de calor e gás carbônico. Caramba, cozinhar comida aumentou exponencialmente o nível de CO2. Não tem muito a ver com isso, né? Não é essa escala aí que a gente está olhando. Vamos para a letra C. Deixa essa letra B aí guardada. Você já imagina, né? Do início da domesticação de animais no período mencionado, o qual contribuiu para uma forte elevação da emissão de gás metano. Pessoal, eu falei da importância do metano na aula da maratona. Só que a gente tem que observar de que, certo, há 8.000 anos, o ser humano já domesticava o animal. Mas você acha que há 8.000 anos atrás existia um confinamento com 200, 300 mil cabeças de boi arrotando e peidando, liberando metano? Não, certo? O problema com o gás metano não é do pequeno produtor, certo? Não é do pequeno produtor. A emissão de metano significativa não é do pequeno produtor, certo? É do grande produtor, dos grandes confinamentos, dos grandes frigoríficos, tá? A culpa é deles, tá? Não é do carinha que tem uma ou duas cabeças, que era o que aconteceu 8.000 anos atrás, né? Beleza que já tinha domesticado, ele já falou, mas não é consequência disso, beleza? A derrubada de árvores para a fabricação de casas e móveis, que representou o principal fator de liberação de gás carbônico na atmosfera daquele período. Beleza, derrubada de árvores, ok. Mas fabricação de casas e móveis, não. A gente está falando do plantio, de uma técnica de preparação de solo rudimentar, que eles estavam utilizando naquela época. Que técnica é essa que a gente utiliza ainda hoje? Eu já falei dela aqui. É o desmatamento, pessoal. É a queimada. Você jogar a queimar. A galera queima a floresta, desmata, vende a madeira e depois bota o pasto da porra do gado lá, ou a porra da soja, para a galera vender depois, o fazendeirozão vender depois, certo? Não é para fabricar móveis e casas. Do incremento na fabricação de cerâmica, que naquele período contribuiu para a liberação do material particulado na atmosfera. Não, nada a ver. Isso aqui é a mais esdrúxula possível, a mais doida possível. E a gente fica o quê? Que é a queima ou a deteriorização das árvores derrubadas para o plantio que contribuíram para a liberação do gás carbônico e poluentes em proporções significativas. O que era que o ser humanozinho fazia na época? Tinha lá a floresta. Vamos tocar fogo na floresta aqui porque eu quero plantar ervilha. Aí ele tocava fogo numa área gigantesca, ele não controlava aquele fogo. E aí por isso que teve uma significativa emissão de CO2 naquela época, beleza? Eu acho que o que dava mais para confundir era com a letra C, porque a gente comentou que o metano é muito mais prejudicial, certo? Primeiro que a gente também está falando de duas coisas diferentes, né? A questão está falando da liberação de CO2, certo? Não está falando da liberação de metano, certo? Da liberação de CO2. CO2 é liberado pela derrubada ou pela queima de algum material orgânico, né? Nesse caso. E a gente fica justamente com a letra B, certo? Corri, mas eu acho que essa é de boa também, beleza? Ficou bem explicadinho, apesar da pressa. Dúvidas? O horário já acabou. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, compartilhem o vídeo, deixem o joinha, aperta no se inscrever aí e que tá tudo certo. Próxima semana a gente vai estudar solos, beleza? É um assunto mais chatinho, eu acho. Mas já já a gente chega em clima e clima é legal. Clima é bacana. Beleza? Vou fechar a stream aqui. Boa noite para vocês. Valeu. Tô me sentindo no próprio stream. Valeu. Eita, que eu fiz coisa errada. Era para desligar o...